E hoje é um dia importante, né? O Dia do Advogado. E durante o mês inteiro, mês de agosto, existem atividades para marcar a data, a importância de se tratar, de se desenvolver essa atividade e até de estabelecer, através da Ordem dos Advogados do Brasil, o pedido, a recomendação de estrutura para que possa haver cada vez mais uma atuação eficaz dessa categoria. Eu estou recebendo aqui no estúdio o presidente da OAB, Celso Barros Neto. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui na TV Cidade Verde. Primeiro, quando você olha para a data, né, o agosto de 2022, e vê o desenvolvimento dessa carreira ao longo dos anos, como é que você qualifica o trabalho do advogado, a performance e a qualidade do serviço do advogado no estado do Piauí, comparado com o resto do Brasil? A simbologia do 11 de agosto, ela se estende por todo o mês de agosto, a gente chama de mês da advocacia, mês da advogada e mês do advogado. E a importância da advocacia, ela está no nosso dia a dia. As relações humanas, elas são frequentes, elas se produzem no dia a dia, elas, inclusive com o passar dos anos, elas aumentam significativamente relações de consumidor, relações trabalhistas, relações sociais de um modo geral. E essas relações sociais, elas têm na figura da advogada e do advogado uma profissão essencial para que haja harmonização dessas relações. Então, quando existem essas crises, esses conflitos, o advogado e a advogada é aquele profissional essencial para fazer o encaminhamento à justiça ou ser mesmo um mediador a fim de que haja harmonização daquela relação. Isso faz com que a advocacia, Joelson, seja hoje uma profissão importantíssima para o convívio e a pacificação social. É inadmissível num sistema democrático como nós temos a ausência da advocacia. Por isso que o Brasil hoje tem 1.200.000 membros da ordem, entre advogadas e advogados, número praticamente igual, e isso dá realmente uma estabilidade e uma sustentação aos princípios democráticos. Aliás, eu ia tratar mais na frente desse ponto, mas já que o senhor tratou dele agora, esse mercado, vamos falar, olhando para a advocacia como mercado, ele tem crescido, a quantidade de pessoas disponível, a mão de obra disponível também tem aumentado. E isso aumenta também a responsabilidade da OAB na hora de triar, né, de selecionar aqueles que vão, de fato, ter inscrição. Como é que isso está preocupando o senhor como presidente para tentar fazer com que não se perca a qualidade dos serviços que são prestados? Bem, nós somos coordenador nacional do exame de ordem, que é um filtro que se faz. A cada 100 bacharéis são aprovados cerca de 17 bacharéis e que passam a ter o direito de exercer advocacia. Isso é uma média nacional. E esse exame de ordem, ele faz com que haja esse tipo de filtro, essa triagem, como você bem disse. Mas isso não basta. A OAB, ela funciona como se fosse a segunda casa daquele profissional, dando-lhe estrutura em todo o Piauí, com sala disponível para que os advogados façam peticionamentos, atendam seus clientes, com cursos frequentes em todo o Piauí. Nós estamos agora concluindo, expedindo cerca de 4.000 diplomas de pós-graduações gratuitas que iniciamos na época da pandemia e foi encerrada agora. Enfim, a preocupação que nós temos de oportunizar, através de cursos de aperfeiçoamento, que os advogados tenham acesso, não só àqueles meios tradicionais do nicho de mercado, mas meios também modernos, que não aconteciam há algum tempo atrás. Por exemplo, nós temos hoje a questão da proteção de dados, a questão do direito digital, da preservação da imagem, relações essas que não existiam há bem pouco tempo. Exato. Então, são novas oportunidades de mercado, novos nichos de mercado, e a ordem sempre atenta a isso, oportuniza sempre a esses profissionais, as advogadas e os advogados, de terem cursos e se aperfeiçoarem nessas áreas. Falar sobre um pouco sobre um outro aspecto que o senhor colocou, que é o dessa, vamos dizer, economia que se faz, às vezes, em processos através do esforço do advogado na conciliação. Na mediação. Na mediação. Muita gente acredita que eu preciso do advogado quando eu tenho uma questão para resolver e quando eu tenho alguém para derrotar. Como é que se constrói a ideia de que é possível ter entendimento através dos advogados também? Eu digo sempre, Joelson, que o advogado, uma das grandes virtudes do advogado é ser corajoso. Mas a coragem, ela não pode ser confundida apenas com a atividade de confronto. Essa coragem também ela funciona quando eu tenho a coragem de ser um mediador, de ser um árbitro dentro de determinada relação. Saber ceder também? Saber ceder, saber fazer um bom acordo. E aqui o cidadão piauiense pode confiar na advogada e no advogado. Procurem sempre um profissional da área, porque muitas vezes é mais rápido, geralmente é muito mais apto que a justiça, é menos
tem menos custo ao cidadão, e a OAB do Piauí ela tem uma Câmara de Mediação e Arbitragem na própria OAB, concursos frequentes formando mediadores e árbitros sendo advogados. Lá existem as audiências que são feitas e chegam-se sempre a determinados acordos. E esses acordos, eles têm que valor dentro do... Tem valor judicial. Valor judicial. É feito um título de acordo e esse título, se não for cumprido, ele pode ser levado ao judiciário. Mas a maioria das vezes ele é cumprido porque se chega realmente a um denominador comum a um acordo. Então, essa também é a advocacia moderna, uma advocacia que está disposta, claro, a fazer o confronto dentro de uma situação, mas também a fazer a mediação dentro de determinadas situações. O poder da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro da formação, da relação entre as pessoas, ele é gigante também na preservação de alguns valores fundamentais, inclusive valores da República. E aí, vez por outra, a OAB recorre-se à OAB para preservar valores como direitos humanos, democracia. Essa fase que nós estamos vivendo vai exigir, inclusive de relação tensa entre executivo e judiciário, vai exigir que tipo de postura da Ordem dos Advogados do Brasil, que o senhor avalia? Veja bem, no âmbito nacional, todos os presidentes das seccionais, dos 27 seccionais dos estados, assinamos uma carta feita pela Ordem, uma carta apartidária, uma carta que pugna pelo respeito à democracia, mas que está equidistante de qualquer tipo de vinculação político-partidária. É fundamental que os dirigentes de Ordem estejam afastados das questões políticas partidárias. Uhum. E aqui, isso no âmbito nacional é muito importante porque dá a nós, quando nós nos manifestamos, a total isenção, tanto a nível local, nas eleições estaduais, como também a nível nacional. Inclusive, em face do acirramento que todos nós sabemos que existe em todos os níveis de campanha política partidária. Uhum. Nós iremos promover debates, inclusive aqui da Cidade Verde, teremos representantes da Ordem fazendo justamente a mediação do debate, não é? Uhum. E isso funciona muito no AB. Teremos um disque eleições também, um disque dúvidas, uma cartilha também para as eleições que estão disponíveis para o cidadão. A OAB está planejando esse tipo de contato com o eleitor? Com certeza. Os eleitores muitas vezes não sabem a que se dirigir. Pode ter, por exemplo, voto em trânsito nessa eleição. Então, são muitas dúvidas que o eleitor, às vezes, não consegue ter o contato junto à Justiça Eleitoral e vê na figura da Ordem aquela instituição que ele pode confiar e que ele pode, inclusive, tirar suas dúvidas. Uhum, muito interessante. Qual é o desafio maior, a partir de agora, na avaliação do senhor, para os advogados no que diz respeito a novos marcos regulatórios, novas legislações que estão surgindo e essa velocidade com que as coisas, inclusive nas leis, têm acontecido no mundo moderno? Os marcos, sempre, na visão de um advogado, são marcos que são muito transitórios. Se você bem pensar de 10, 20, 25 anos, hoje nós temos outras situações legislativas. Uhum. Os deputados, os senadores, muitos deles são, inclusive, advogados. Nós temos um Piauí parlamentares que são advogados, e no Brasil todo isso acontece. Eles são realmente aqueles que tocam mais à frente essas mudanças legislativas. Se nós formos observar, isso sempre acontece. Uhum. Então, a Ordem sempre está atenta a isso. E o próprio presidente do Senado é advogado. Foi conselheiro da OAB de Minas Gerais, é uma pessoa muito ligada ao ambiente do sistema OAB. Então, nós temos essa tranquilidade de estabilidade no aspecto legislativo. E, claro, com o passar dos dias, com o passar dos meses e dos anos, a OAB sempre dá essa estabilidade também no aspecto institucional, uhum, fazendo interseções, interlocuções com outras entidades classistas. E isso é muito importante, que nós cumprimos aí o nosso papel de ser realmente uma fiel caixa de ressonância da sociedade. Uhum. E isso é muito importante. E nesse dia de hoje, se torna mais indispensável ainda a gente celebrar, né, o aspecto que tem de importância da instituição e do profissional para a sociedade. Uma das últimas vezes que o senhor esteve aqui, o senhor falou muito sobre como o processo à distância fez com que o judiciário andasse, os advogados estavam adaptados, mas o senhor relembrava a importância do contato presencial, do advogado presente nas varas, do advogado presente no Tribunal de Justiça, despachando presencialmente. De lá para cá, mudou, melhorou, aperfeiçoou. Hoje, o modelo adotado pela Justiça, seja brasileira ou do Piauí, já é um que atende às necessidades do advogado e dos clientes também? Quando veio a pandemia, Joelson, houve a transição do presencial para o virtual. Com o recuo da pandemia, essa transição está agora no sentido inverso, do virtual para o presencial. Mas é importante ter essa convivência, essa harmonia. É difícil. É muito difícil porque é cultural, às vezes. Mas nós sempre, quando conversamos com os dirigentes do Judiciário Estadual, principalmente, alertamos sobre a importância de o juiz estar na comarca. Por mais que o processo seja virtual, por mais que a Justiça tenha realmente essa facilitação dos processos virtuais, mas o juiz ele tem que ir à comarca, ele tem que conviver com a sociedade, ele tem que saber
quem é quem nas instituições locais. E aí sim ele vai ter condições de desenvolver melhormente o seu mistério, que é julgar de acordo com o que está nos autos. E também, claro, conviver com os advogados da região, com as advogadas da região. Nós temos pleitos, inclusive, junto ao Judiciário Estadual, para desagregar comarcas que foram absorvidas por outras no interior e que deixou distante do cidadão. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, o exemplo da cidade de Corimatá. Isso foi feito na gestão do desembargador Ivan. Isso, faz 5 anos mais ou menos isso. E houve um certo distanciamento do cidadão, por exemplo, de Corimatá, que nós temos um pleito reiterado de que seja revista essa situação e que volte a existir a comarca de Corimatá. Mas o argumento lá era de economia, né? De fazer com que houvesse uma mas é que tá, o que nós dizemos, não se pode ter esse fator economia, claro, é substancial, mas, claro, tem que ter uma certa revisão nesse tempo todo, e nós entendemos que algumas situações devem ser revistas. Algumas comarcas. Outras não, mas outras devem ser revistas. Porque a justiça é como a saúde, é como a educação. Ela é essencial para o cidadão, é um direito universal de todo cidadão, ainda mais na democracia, ter acesso ao judiciário. Inclusive, é um tema que deve ser tratado com os candidatos a governador. Qual a política pública que existe do executivo perante o judiciário? O judiciário ele vive de orçamento. Esse orçamento é oriundo do executivo. E quando existe um judiciário mais efetivo, que tem maior orçamento, ele consegue chegar a todo o estado do Piauí. Então, os candidatos a governador, os candidatos que vão, certamente um vai ganhar a eleição e vai ter que gerir os nossos destinos, ele tem que ter essa preocupação também com o judiciário. Outra coisa, com relação à advocacia dativa, nós temos um projeto muito interessante, que é um projeto audacioso e importantíssimo para nós, porque muitas vezes o cidadão não tem um advogado, não tem como pagar o seu advogado. Não existe um defensor público na comarca distante de Teresina. E, às vezes, ele fica sem ter o exercício do seu direito. Então, nós temos um projeto na OAB, encaminhamos já para o governo do Estado, a fim de que o Estado arque com aqueles honorários do advogado privado, ante a ausência de um defensor público, e o cidadão possa exercer o seu direito. Levantar um alvará, por exemplo, de uma herança que ele teve, resolver o problema da sua habitação, do seu imóvel, ou seja, ter o inventário dos bens que ele herdou. Muitas vezes ele não tem condições porque não tem defensor público. Então, em conversações, sempre nós temos esse processo que eu creio que vai ser uma revolução para o acesso à justiça do cidadão piauiense. Quero agradecer. Muito obrigado, presidente da OAB, pela participação aqui. Celso Barros Neto, obrigado por ter vindo. Parabéns pelo Dia do Advogado. Muito obrigado, Joelson, por essa oportunidade na Cidade Verde. Quero mandar aqui um abraço especial aos 20 mil advogados e advogadas piauienses que são efetivamente os grandes atores da democracia e dos direitos do cidadão do Piauí. Hoje na OAB nós estaremos a partir das 4 horas fazendo o segundo salão do livro da advocacia piauiense. 35 livros serão lançados por advogados e advogadas a partir das 4 horas e teremos o mais tradicional evento jurídico do Piauí, que é o 14º ciclo de debates jurídicos Cidejur. Homenagearemos lá o ex-presidente da OAB, João Pedro Moraes Soares, e teremos uma vasta programação a partir das 4 horas e também, claro, à noite celebraremos a conquista que é ser advogado. Muito bom, muito obrigado pela participação, parabéns mais uma vez. Um abraço para o João Vale, né, que está acompanhando a gente, o João Fernando Vale, advogado, acompanhando a gente também. Um abraço, parabéns pelo Dia do Advogado.